Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, esse aqui é o Gabriel e hoje nós iremos conversar sobre Ouvindo a voz de Deus. levantando a comunidade profética ouvindo a voz de Deus. Tema do estudo bíblico, o último estudo bíblico ministrado pelo pastor Gabriel, na época presbítero, né? Agora pastor, e glória a Deus. Bom, a gente vai ser bem rápido, tá? Isso aqui vai ser apenas um resumo, a gente está testando um novo formato. Antes os resumos eram postados em forma de carrossel ali, com texto. Hoje nós vamos trazer um videozinho para vocês. Bom, para começar, já posso começar daquele jeito? Meu Deus. Primeiramente, ouvir a voz de Deus é simples. Simples. É simples, tá? Muita gente fala, nossa, mas Deus ele tem que falar com voz de trovão. Não é bem assim, né? Mano, essa luz vocês estão me dando agonia. Bom, mas enfim, vamos começar. Eu vou começar com a pergunta fácil. Mais fácil, por favor. No Antigo Testamento, Deus falava de uma forma. Já começou assim. Aquela voz de trovão, aquela coisa estrondosa, aquela coisa potente. Mas hoje, por que é diferente? Por que é diferente a voz de Deus falada no Antigo Testamento e nos dias atuais? É muito boa essa pergunta. E também acredito que todos nós já tivemos esse tempo de dúvida, né? Eu também já tive essa questão, por exemplo, de você olhar a Bíblia e você ver uma sarça ardente, você vê um anjo, você vê uma voz audível e achar que Deus fala daquela maneira. Não que ele não possa falar hoje, ele pode falar sim dessa maneira. A gente não limita Deus, é uma coisa, um detalhe importante, a gente não pode limitar a forma como que Deus fala conosco, né? Então ele pode falar de várias maneiras, mas hoje nós já podemos ver uma diferença um pouquinho diferente do Velho Testamento, né? No Velho Testamento a gente vê muito a voz de Deus muito claro, assim, algo que era estrondoso, realmente, com sinais e maravilhas, prodígios, e ele falava através dos profetas. E por quê? Porque naquela época, não é que nem hoje que nós temos a palavra, naquela época não tinha palavra, então ele estava naquele processo da criação da palavra, não que eles sabiam, mas eles estavam no processo da criação da palavra, e Deus usava uma pessoa, ele escolhia uma pessoa e ele chegava e falava assim, ó, você é escolhido e você vai fazer tal coisa, então seja para uma nação, seja para um grupo de pessoas. Então Deus escolheu uma pessoa para ele ser o porta-voz de Deus. Então quando nós falamos sobre por que Deus falava de maneira tão clara? Porque precisava ser claro naquela época. Porque se um profeta ele errasse uma direção de um povo, imagina você errar um direcionamento para uma nação. Então é o mesmo de dizer que Deus errou. Já hoje no Novo Testamento a gente vê que a gente tem a palavra, que então, tipo, qualquer dúvida que você tiver, vai na palavra. Já era. Aqui só a escritura. Aqui, ó, se você falar assim, Deus não fala comigo, primeiro, você pergunta, tá lendo a Bíblia? Se você estiver lendo a Bíblia todo dia, Deus tá falando. Porque não tem como você não ler isso daqui e Deus não falar de alguma forma. Claro que pode ser de outras formas também, que nem a gente tá falando. Acho que é a pergunta que as pessoas fazem, né? Mas se aquelas pessoas falam, tô aqui no culto e eu senti que Deus falou isso pra mim. Tô precisando tomar uma decisão em tal área da minha vida. Como que Deus fala? Porque não vai estar escrito na Bíblia. Mas a Bíblia nos dá um norte. Quando é algo muito específico. Algo muito específico. E hoje, Deus fala através do Espírito Santo. Então, por que a gente vê que é importante também ler a Bíblia? Porque você lê a Bíblia agora, talvez não faça sentido no momento. Você fala, eu li mais um versículo hoje. Aí chega na tarde do seu trabalho ali, e acontece uma situação e bate de frente com o que você leu. Você fala, nossa, eu li isso e bateu. Nossa, exatamente. Então Deus falou com você. E também Jesus é a própria voz de Deus. A forma como Jesus viveu, ela é o que Deus deseja para nós. Então quando você pensa em algo, quando você fala algo, pensa assim, Jesus faria isso? Então essa é uma da que a gente pode ver a diferença. Então, antes no Velho Testamento, a Bíblia ela estava sendo criada e os profetas não podiam errar porque era uma nação sendo conduzida. Bom, então no Antigo Testamento, o profeta, ele era ali levantado por Deus para ser o porta-voz e levar a palavra para aquela nação. E ele não podia errar. Não podia. Se errar, aí a palavra fala que um profeta que errasse a profecia, ele deveria ser morto. E também o tempo de iria se o profeta veio de Deus ou não. Então se um profeta ele errasse, ele não vinha da parte de Deus. Ou seja, o profeta errar sem chance. Sem chance. Mas e hoje a gente pode errar? Mas hoje então, posso errar a profecia hoje? A gente pode errar?
sim. Porque até mesmo Paulo, ele fala que você não deve julgar o profeta, mas sim a profecia. Se ele falou isso, é porque pode acontecer de alguém errar a profecia. E também porque a Bíblia ela já está completa, ela vai ser o nosso manual de vida. A profecia ela é só um complemento daquilo que Deus já está falando com você na Escritura. A voz de Deus ela vai ser um complemento daquilo que Deus já está falando através da Escritura. E a palavra também em 1 Coríntios 13:12, que eu até li aqui rapidinho. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então, o que Paulo está falando? Que ainda tudo que nós estamos vendo nessa nova aliança, ela é como se fosse algo incompleto, ela ainda está sendo criada e nós vamos amadurecendo. Então, sim, nós podemos hoje, às vezes, confundir a voz de Deus com as nossas vontades. Porque o Espírito Santo ele habita dentro de mim, dentro de você, e habita dentro de você que está assistindo. Ele habita dentro de nós, mas ao mesmo tempo que ele habita dentro de nós, nós temos nossas emoções, nós temos as nossas vontades, nós temos nossos receios, nossas dúvidas, nós temos um turbilhão de emoções acontecendo dentro de nós, ao mesmo tempo que o Espírito habita dentro de nós. E o Paulo fala também isso, que a carne ela está lutando contra o Espírito. Então, qual que eu alimentar mais é o que vai prevalecer. Então, quando a gente fala assim, eu posso errar? Pode. E muitas vezes você vai errar porque a sua emoção vai falar mais alto. E como que a gente pode, então, aos poucos ir vencendo isso? E aos poucos crescendo nessa maturidade de ouvir a Deus e não errar? Matando a carne cada dia. Então, cada vez que eu me alimento mais da carne, é como se a voz de Deus ficasse mais baixa, sabe? Então, se você quer hoje distinguir como ouvir a voz de Deus, a gente precisa alimentar o Espírito. Então, é através da oração, através do jejum, da leitura bíblica. E você pode ter certeza. Pergunta para qualquer pessoa que fez jejum, ela fez jejum de um dia ou de uma semana, pode ter certeza que ela ouviu a voz de Deus, porque o jejum, ele mortifica a sua carne. E você fica sensível à voz de Deus. Quer uma resposta? Quer ouvir a voz de Deus? Faça jejum. E você vai ver toda a diferença. A base da vida cristã é jejum, oração e palavra. Exato. É o pilar, os 3 pilares ali. Jejum, oração e palavra. Exato. Se você não tiver palavra, você está à deriva. Se você não tiver o jejum, você não está sensível. Se você não tiver oração, você não está conectado. Que isso? Bom, mas agora, para finalizar, você entrou agora nesse assunto do jejum, da oração, da palavra, que são práticas de vida cristã, uma prática de relacionamento com Deus. Aí, provavelmente, quem está assistindo vai se perguntar, mas Gabriel, na prática mesmo, quando eu estiver orando, como que eu posso discernir o que é de Deus, o que é da minha própria cabeça e como que eu posso melhorar essa minha percepção? Legal, gostei desse ponto, ele é muito importante. A primeira questão que eu colocaria é você ter a intenção de ouvir a voz de Deus. E como que é a demonstração de que eu estou interessado? Por exemplo, você vai me ensinar uma coisa. Se eu venho aqui e só fico escutando, você vai achar que eu ouvi, mas vou esquecer quando sair daqui. Mas agora se eu venho e falo, Bruno, me ensina tal coisa, e você fala, tá bom, vou te ensinar, e eu pego um caderno, você vai pensar o quê? Ele tá interessado. Qual que é a dica que eu passaria? Primeiro, quando você for orar, leva um caderno, porque o que acontece? A gente criou uma forma de buscar a Deus, tem os tópicos de oração, agradecimento, arrependimento, aí você ora pela sua família, pela igreja, mas e o momento que você para ouvir a Deus? Parece que não tem, porque ela pensa que ela tá perdendo tempo se ela ficar em silêncio. E é claro que também Jeremias ele vai falar assim, quem esteve no conselho do Senhor para contemplá-lo e ouvi-lo. Então a contemplação é basicamente essa questão que a gente fala de ficar em silêncio. Outras pessoas conseguem contemplar de outras formas, servindo na obra, outras pessoas conseguem contemplar Deus fazendo manutenção na obra ou fazendo outra coisa, que nem nosso pastor Gilson, uma referência pra gente. Ele ouve muita voz de Deus quando ele tá fazendo alguma coisa na igreja, manutenção. Então ele tá ali, ele tá sensível, em prontidão para ouvir a voz de Deus. Então, essa é a questão mesmo. Esteja pronto para ouvir a voz de Deus e pode ter certeza que quando ele falar vai haver clareza, porque você estava disposto. É um ponto muito importante, é a questão de a gente entender que as pessoas pensam que o profeta ele era sozinho. Os profetas eles tinham uma unidade, uma comunidade, um conselho ali. Então, tudo que você ouvir de Deus, quando a gente fala de multidão, você anotou ali, o que você vai fazer?
Agora, qual que é o próximo passo? Para ter certeza que veio de Deus, você vai procurar textos base, você vai anotar juntos os textos base e a Bíblia. E você vai levar para os seus pastores, para os seus líderes, e eles vão te ajudar a distinguir, entendeu? Falar, não, isso daqui é heresia, isso aqui não, isso aqui é. Então, levar para os nossos pastores é uma coisa que falta muito, né? As pessoas ouvem a Deus e às vezes é uma emoção dela e ela acha e ela vive seguindo aquilo que ela ouviu, só que na verdade não era uma emoção dela e ela acaba no futuro se perdendo, se desviando. Então, o conselho é, busque seus pastores, eles também são voz de Deus. A gente não pode anular isso. Ouviu a voz de Deus? Leva para os seus pastores. Pastores, eu ouvi isso daqui quando eu estava orando. O que significa? Ele vai ter, pode ter certeza que ele vai também buscar a de Deus, o que Deus está querendo falar, e aí vai ter aquela unidade e todos vão crescer. Não vai ser só você. E até porque, principalmente quando é algo mais direcionado à igreja, né? Então às vezes você está num culto e você ouve algo que é para a igreja, leva para os pastores. Não vai escolhe você vai ministrar um dia e falar, não, vou ministrar sobre isso, não. Leva sempre para alguém para ter concordância. Se você ouviu algo de Deus, pode ter certeza que o pastor já está ouvindo, ele está pedindo uma confirmação, esperando uma confirmação, e às vezes você pode ser essa confirmação. Exatamente aquele que estava esperando para confirmar, para ele poder. Pronto, tá vendo como vai ser? Todo mundo vai ser feliz, a gente vai estar obedecendo a Deus. Isso, nós estamos aí com esse novo formato. Espero que vocês tenham gostado. Nossos estudos bíblicos, eles ocorrem mensalmente, porém este mês nós não teremos estudo bíblico, nós estamos passando por um processo de reforma. Talvez mês que vem, não sei, né? Quem sabe aí novidades. Eita, pode fazer perguntas, não é aquela coisa faculdade, né? Nós temos um professor de estudo bíblico excelente, que é o professor Diácono Diego, que é o professor titular do estudo bíblico atualmente. Porém, às vezes acontece de alguém ir lá, né, apresentar, por exemplo, a presbítera Milena, esposa do Gabriel, já ministrou estudo bíblico, o próprio Gabriel ministrou o último, e nós temos ali uma liberdade muito grande, tá? É bem tranquilo, bem leve de entender, ninguém fica para trás. Por mais que às vezes seja um tema um pouco mais difícil, por exemplo, esse próprio estudo mesmo, ele é mais aprofundado, ele é mais difícil, mas com um jeitinho a gente vai explicando, trazendo exemplos. Então esteja nos nossos estudos. Nós estamos na rua José de Maluf, número 510, Americanópolis. Nossos cultos ocorrem aos domingos às 10 horas da manhã e às quartas-feiras às 8 horas da noite. Então esteja também nos nossos cultos. São cultos poderosos, palavras ministradas ali, poder de Deus manifesto, e nós esperamos por você. Amém? Esperamos aí vir com as transmissões. Imagina um estudo em transmissão aí. Opa, que isso, um podcast. Meu coração tá queimando por isso. Mas se gostarem, se curtirem, compartilharem. Opa, é um sinal, hein? Rapaz, ó. Deus falando. Aí, ó, Deus falando você conosco. O que eu faço agora, Deus? Compartilha, filho. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Agora esse daí foi bom, hein? Compartilha.